Acho que ser próximo do lado é uma vantagem, assim. Ele fez 2 minutos e a gente começa aqui. Não, acho que ele fez um XL esse ano. Esse não é o quem ganha essas coisas? Por isso que a gente ficou empurrado de andar e no começo não as meninas bêbadas, as baladas, conversas, sem ter que acontecer esse movimento de equipe, aí, pô, cara, você não vai pedir não, cara, pô, você vem comigo, vamos lá no Bruno Rosa, porque você já chega aqui, porra, aí, caralho. Aqui, o que as meninas estão falando, cara? Eu indo lá no café. Ele falou assim, eu gosto muito daqui, do ar, conhecer as outras. Acho que é o Lifetime, que é a série de provas, né? Ele é de Vermont. Só que assim, é sempre... Bom, você já deve passar lá por situação de troca de diretoria, por mais que... Não, tudo bem. O Pupo tá comendo? Guido. Tira aí, começa aí, Guido. Eu acho que fora a galera pra baixo. fora isso, daí a parte de se inteirar, de entrar num negócio que tem uma... Tem um atraso. Como é que tá o teste de microfone aí? Tem um delayzinho. Deve ter um delay de uns 5, 10 segundos. Agora apareceu. É isso mesmo, 10 segundos. Tá certo. Não conheço. Quem estiver escutando aí, em 2, 3 minutos a gente começa, viu? Isso é uma bosta. Você fala assim, não, você fica em pé, não, cara, sentado. Os caras só colocam. O cara fez 600 esse final de semana. Você não ia achar a conta dele na China. Eu tinha um grupo lateral igualzinho. Nessas provas a gente sofre um pouquinho. O pessoal foi comer, o pessoal ali tudo. É isso aqui, ó. Funciona bem pra caramba isso aqui, ó. Dele, velho. Não, isso aí é tijolo bank. Isso aqui quando você põe na água, gera energia. Não, isso é tijolo bank. Não é power bank. Hã? Porque eles vieram falar comigo, porque eles querem morrer no tudo. Vini, ainda tem um vale cerveja? Tenho aí. Deve tomar um, mas fiquei sabendo que tem um vale. Quem não veio no ao vivo, perdeu o vale cerveja. Não, tranquilo, depois o pessoal pega, mas tá tranquilo. Ele perdeu o perform, teoricamente, mas ele não acessou. E aí era onde todo mundo parava. Exatamente. Quando todo mundo se ferrou, ele Tava foi. suspensão. A minha suspensão na frente. Olha. Ô Vini, Eu tô achando que você muito plano, velho. Vai um pouquinho só. me arrependi. É só ficar olhando até os comentários. Às vezes quando eu vou perguntar se tem pergunta, eu faço essas coisas. Eu não tenho condição de fazer mais pegada. Eu acho que ele é cara do TI, sabe? Ele é do TI, né? E aí você tem o cara. Tá muito plano isso aí, velho. Vamos dar essa rota aí. Aqui, ó, tudo lá.
Plano, aí desce a serra, plano, sobe a serra, plano. Aí na madrugada que eu dou uma ralada, era uma sexta, depois de uma sexta. Ai, cara, que merda, cara. Aí eu escorreguei, caí de lá. Não aconteceu nada, bicicleta. Sentei, dei uma respirada, 2, 3 minutos e Sentiu, não tinha nada. Eu fui ver onde que era e ele deu. Ah, é. Aqui é. Ô, Vini, ponto mais alto aí é Agulhas Negras. É a portaria lá. É a portaria. Bora, gente, bora! Meu parceiro de bancada, pessoal, vamos aqui, ó, quem quiser. É só segurar. Quando ele fala, Ó, temos tecnologia hoje. Temos tecnologia. Vamos lá. quando ele fala, Tem garoto, pompom. Olha o microfone tem pompom. Primeiro explicar porque tem microfone. Tem um pessoal naquele telefone lá, ó. Pessoal que tá ao vivo no Instagram. Então, pra ficar a hora que for perguntar, a gente vai levar o pompom na boca, viu? Então, fiquem tranquilos. Todo mundo vai ter o pompom a hora que quiser. Ó, agradecer a presença da galera que tá aqui no físico, quem tá no virtual, obrigado também. A ideia é falar sobre o Bikeman, como não é um lançamento oficial, porque o lançamento oficial foi na semana depois da prova, já estava inscrição aberta, então a rota já estava previamente publicada. Desde lá eu não fiz nenhuma alteração, desde depois da prova. A gente vai falar um pouquinho sobre a rota, mas a conversa hoje é para tirar dúvidas em geral sobre processo de inscrição, como que funciona as regras gerais, falar um pouquinho, obviamente, sobre a rota, falar um pouquinho que nós conversamos com o São Pedro e o Alninho, ele prometeu, da mesma forma que prometeu ano passado, que não vai ter chuva. Eu acredito nele. Sério, e o Cacique Cobra Coral não aceitou meu contrato. Então o Cacique Cobra Coral, ele não gostou da nossa conversa, então ele não vai validar a questão, não vai fazer aquela dancinha. Eu acho que eu vou conversar com o pessoal aqui sabe o pessoal que mora ali embaixo de Araguá? Eu acho que ele é mais parceiro, hein? Lá é mais parceiro, eles estão na atividade, sempre estão na Anhanguera, na Bandeirante ali na atividade. Eu acho que eles vão dar uma moral pra nós, tá? Então, temos aqui César Pupo, veterano de dois Bikemans e fora outras presepadas como Inca Divide e o Acrosantes, para ajudar um pouco nessa... Falar monólogo é chato. Então o Pupo vai ajudar um pouco, pelo menos a desafiar um pouco a... Oi? Chorar junto aqui, né? Porque estamos chorando mágoa. Para explicar um pouquinho para assim, algumas perguntas e por que da construção da rota dessa forma, quais foram as alterações e por que eu fiz alterações em relação à primeira edição, à segunda e agora a terceira. Tá? Primeiro falar sobre o processo de inscrição. Quem tiver interessado tem duas formas de se inscrever. Logo já fazer o merchan e a venda direto. Duas formas. A primeira, pode fazer diretamente pelo site do Bikeman, em euros, pagando a taxa, o IOF, pagando a taxinha do governo federal aí, que ele gosta da gente, mais o câmbio legal do cartão de crédito. A gente fez uma conta hoje, com o câmbio de hoje fica R$15 mais barato do que pagar no preço fixo em reais. O preço fixo em reais é 1.700 estável, independente de variação de câmbio. E aí pode ser parcelado em até 4 vezes ainda. Mês que vem pode ser parcelado em 3 vezes. No outro mês, 2 vezes. Enfim, a prova chega, a dívida morreu. Então, esse é o processo de inscrição que a gente tem. Aí tanto faz. Quem quiser buscar ponto, quem quiser fazer direto, aí é opção, não tem vantagem. Talvez amanhã o Banco Central dá um espirro mais forte, aí aumenta o euro, aí fica mais caro. Então, mais ou menos essa questão da... Me escreve via WhatsApp. Meu WhatsApp está na boca do povo, então se não souber, me procura aqui no final. Eu acho que a prova ela vai começar, isso eu sempre digo. A prova começa para as pessoas o dia que ela faz a inscrição. Ou o dia que ela tem intenção de fazer a prova. Porque não é só na data da largada, no dia 25, às 5 horas da manhã. Ela vem de um processo de preparação.
Essa preparação vai de equipamento, vai de entendimento de rota, vai de entender você pedalando na média de 200 km por dia, na média de 3.600 metros de subida por dia. Na terra, nós temos 65% de terra, 65% de asfalto, uns 32% de terra e mais uns 2, 3% de paralelepípedo. A gente gosta de reforçar porque paralelepípedo machuca. Então, e ele está lá sempre presente. Já tem menos, porque no primeiro ano tinha mais e eu achava mais legal. O pessoal chorou muito com a rodovia. Uns 3%. Pouquinho desse ano, porque no outro ano tinha uma estrada só de 10 km de paralelepípedo. Mas a minha mãe foi muito xingada. Com chuvinha, laminha, é legal, velho. Não, mas o povo reclamou. Mas você sabe, né? A gente não consegue agradar todo mundo, então tem menos paralelepípedo esse ano. Então, quando a gente pensa nessa estrutura de rota e nessa questão de preparação, então, a prova que eu falei, que larga no dia 25, o processo começa desde a inscrição. Quem deixa isso mais tardio e não se preparou antes, porque foi talvez no impulso, talvez dói um pouquinho mais durante, né? Só um pouquinho a mais dói. E quando eu disse que ela não começa no dia 25, a gente tem o final de semana da prova, onde a gente tem o briefing de prova, tem a vistoria e o briefing, que as duas coisas são obrigatórias. Você tem que apresentar a bicicleta, apresentar todos os equipamentos obrigatórios que já está listado no site, então quem tiver qualquer dúvida, bikeman.com. Você consegue ver o que é obrigatório. Qualquer dúvida, manda e-mail para brasilcomz@bikeman.com ou me escreva diretamente. Então, estamos aqui para tirar dúvida, e não existe dúvida boba. Enfim, a gente sabe que pode ser básico. Cara, não tem pergunta boba. Tem pergunta que, para mim, boba é quem não faz a pergunta que tem a dúvida. Então, no dia 23, a gente tem vistoria. No dia 24, a gente tem ainda vistoria. E tem o briefing, que é uma passada geral sobre como é a prova, a organização, que vai estar também no manual, que na semana que vem já vai ser disponibilizado para os atuais inscritos, em inglês, português, e depois vai vir em francês, para quem fala a língua lá dos nossos amiguinhos lá. E aí a gente começa já, enfim, esse processo de tirar as dúvidas. A rota, grosseiramente, será essa. Se tiver qualquer ajuste, é cosmético, porque ponte caiu, prefeitura não deixou passar numa estrada, mudei ponto de controle porque a pousada fechou, e é real, a pousada fechou, já nos avisou ontem que vai fechar em julho. Então o PC1, por exemplo, ontem eu fiquei sabendo que eu tenho que trocar de lugar. Então isso acontece, é uma rota viva. E pode acontecer que talvez na semana da prova eu possa fazer alguma coisinha. Mas 99% dela é isso, que a gente está aqui. O que é isso? São 1.006 quilômetros com 18.137 de acordo com o Ride GPS. E o Ride GPS, demonicamente, é bem preciso na Mantiqueira. Ele é bem preciso na Mantiqueira. Então, acreditem nisso aqui. Nunca será menos. Pode ser de acordo com a precisão ou de acordo com a quantidade de chuva que entra no seu Garmin, pode ser mais. Ou pode ser menos, mas enfim. Isso aí são outras recomendações que a gente vai falar em outras sessões. A ideia é promover essas conversas, mais 2, 3, 4 conversas até a data da prova. Hoje nós estamos falando em forma geral sobre a rota. Vai ser na mesma época do ano? Sim, mesma época do ano. Então, assim, não é esperado o mesmo clima, microclima do ano passado. Não é esperado. Eu tenho essa aposta. Eu tenho essa aposta sobre o clima, por isso que eu até brinquei no começo sobre chuva, todo mundo pensa que é o Chuva Amém Brasil, é porque a gente teve. No primeira edição, foi em novembro, teve chuva intermitente. Não foi chuva o tempo inteiro. O ano que vem, o ano passado, infelizmente, a gente teve chuva quase logo de cara. Largou sem chuva, começou a chover, caiu o mundo, depois... Quem foi no Paraíso de Vargem, que está aqui na camiseta, no Paraíso de Vargem do segundo dia não pegou chuva, quem foi à tarde já pegou temporal. É clima de montanha, é clima de litoral. Então, o que foi dado esse ano com o El Ninho, também era o Laninha do ano passado. Esse ano é para ser menos chuvoso ali e ser mais chuvoso no sul do Brasil. Eu estou rezando, que eu falei, eu já coloquei umas velas de 120 dias, está lá queimando, para que chova menos. Um pouquinho de chuva é bom. Tem que dar uma emoção para todo mundo que está por ali, né? Então, mas essa é um pouco a ideia sobre essa questão de chuva. Se prepare para ter chuva.
porque a gente está um país tropical, literalmente no trópico, enfim, trópico Capricórnio é 20 quilômetros da rota, então não tem como fugir, a gente é. E essa região que a gente passa de litoral a zero, aqui no platô, que a gente vai de 1.500, 1.800 metros de subida, Vale do Paraíba tem 400 de altitude, no vale, e depois vai até 2.450 de altitude, não espere clima constante em todos os dias. Não espera isso que a gente teve no último final de semana de feriado. Ô Vini, só um ponto de atenção aqui, que onde você fala que é o inferno de Vargem, essa rota continua, certo? Obviamente. É a única que não muda. São 3 pontos na rota que eu não mudo, hoje em dia, nem por reza braba. O Paraíso de Vargem. O Paraíso de Vargem. Eu não sei quem sofreu tanto em Vargem. Vargem, para quem não sabe, sim. Existe uma estrada... Ô, Vini, eu lembro da gente marcando uma cicloviagem, a gente pegando chuva pra cacete, no cedro. E a gente indo ali e tal, etc. E você falou assim, não, agora nós vamos pra Vargem. Eu falei assim, não, agora nós vamos... Nós descemos a serra, Caraguatatuba. O que é? Eu lembro disso. Foi a primeira vez que foi pra lá. Como que funciona isso aqui? Entre a rodovia dos Tamoios e a Oswaldo Cruz, tem 3 vilarejos, 3 bairros. Então aqui, o terceiro bairro, existe o bairro Alto, depois do bairro Alto você tem Vargem, que é um bairro de Nazaré, Natividade da Serra. Não é de São Luís Paraitinga, é de Natividade. Esse bairro ele foi muito acolhedor com muitas pessoas. Pupo, por favor, compartilhe essa experiência no inferno de Vargem as 2 vezes. Cara, o que eu ia comentar aqui, que a gente fica se preocupando com a chuva durante a prova. Esse ano choveu, esse ano passado, mas o clima estava seco antes. Então, por mais que chovesse, você conseguia passar bem. Já na edição anterior, eu não peguei tanta chuva em Vargem, mas lá só que estava chovendo há 30 dias na região. Eu peguei a chuva. E assim, tava um lixo a estrada, né? Tava um lixo. Que isso? Eu fiz drift no carro. Eu tava de HB20 Depende de como você tava. De bicicleta não tava tão bom. Pra quem tava com 4x4, Eu tava não tava do jeito de que eles gostam. 4x4, eu tava de HB20 Defender. Eu lembro de eu chegar aqui e olhar a Crux do Bruno Rosa ou da FIC, daquela vez anterior, e eles mostraram a pastilha de freio que queimou no inferno de Vargem. Sim, dá pra fazer a barba. E aí, qual que é a parte boa lá no inferno de Vargem? A gente tem um bar que tá nas costas do Vini e faz parte da camiseta. Tem que mostrar isso aí, né? Muito acolhedor. Isso aqui é uma homenagem ao Cascalho Carioca, nossos amigos que gostam de fazer festa de tudo. Aqui está o Então bar. aqui, ó, Quem viu marquem o bar? essa foto. Esse Aqui é um lugar... é um oásis. Quem chega primeiro dorme nessa cama de casal aqui, que é uma mesa de sinuca. E aqui tem um banquinho bom também pra dormir. Então, E o caramelo sempre presente. e um cachorro pra te acolher. No banheiro lá que foi Inclusive, no o único lugar lugar que tem sinal de internet lá O também. único Você, lugar. você consegue pegar. Sim, tem um mercadinho. Tem internet da frente da escola. Então é o único lugar que você consegue pedir socorro. Exatamente. Tá? Tem bica também na frente, hein? Na igreja lá. Mas você tem que, pra sair, você tem que pegar algo que ninguém sabia que existia, que é a passarela Pontezinha. Pontezinha que cai. Esse trecho, cara, qual que é o legal dele, né? Que você tem que entrar aqui e saber que lá o tempo passa diferente. O legal dele é sair. Né? O tempo passa diferente. Você sai daqui, você acha que você tem. Você entrou com 20, saiu com 20 anos, as pessoas da sua família têm 32 já. É interestelar. Interestelar, passa diferente o tempo aqui. É bem diferente. Então, assim, isso são algumas brincadeiras que a gente tem sobre a rota que eu acho que caracterizam, né? Eu acho que, falando um pouquinho sobre variações entre primeiro, segundo e terceiro ano, o esqueleto da prova, o que eu digo esqueleto da prova? Aqui, mais ou menos, de Mogi até Areias, é o mesmo trajeto da primeira, segunda e na terceira edição. Mas, para a primeira, para a segunda e para a terceira, eu alterei alguns blocos iniciais. Esse ano, em relação ao ano passado e esse, eu alterei o início e alterei aqui um bloco no final. Esse início, o que eu quis dar? Eu reduzi 30 quilômetros para chegar no primeiro ponto de controle, que é em Salesópolis, que vai ser o Hotel Soares e Camargo. Antes era Pousada Salesópolis, agora vai ser o Hotel Soares e Camargo, o primeiro PC, com 270 quilômetros mais ou menos. E 3.600 de subida. Então, assim, pensando nisso daqui, quando você pensa, eu tenho 5 dias para fazer a prova, eu tenho que fazer 200 quilômetros por dia, talvez 201,2, mas beleza.
e 18.100. Então, por volta de 3.600 metros de altimetria por dia. Para você chegar aqui, você vai fazer a média diária no primeiro dia, mas você vai andar quase 70 km a mais. Então, você vai ter uma gordura de distância. Por que eu reduzi isso daqui, reduzi a altimetria? Para empurrar as pessoas mais rápido para o primeiro PC e para que elas consigam chegar no PC2 ou pernoitar em Paraty, pernoitar em Cunha. Porque a subida de Paraty e Cunha é realmente uma barreira. Era uma subida de 17 km, com 9% de altimetria. Você sai literalmente de 0 a 1.500, 1.550. Então realmente é uma baita de uma escalada. E demora, porque não é só chegar no topo. Você depois tem que chegar em Cunha. E chegar em Cunha não é só descida. Você sobe e desce algumas vezes. Para chegar em Cunha. Que é matador. Ele é matador mesmo. 500 metros a 12, 15% trechinhos lá, então ele é dolorido. Então nessa, essa foi a intenção. E Areias é uma cidade bem tradicional ali da Rodovia dos Trapeiros. A rodovia é uma cidade muito antiga. E o ponto de controle 2 vai ser no Hotel Santana, que é um hotel numa casa antiquíssima, se eu não me engano é de 1798 a construção dela. Então, assim, lugares onde que Dom Pedro já dormiu, uma série de outras celebridades da região de São Paulo, assim, da área política e cultural, já se hospedaram, já utilizaram esse local. Então, é uma cidade interessante e um ponto interessante a 620 quilômetros, quase no segundo terço de prova. Em relação ao ano passado, então, voltando ao segundo ano, de Mogi até Queluz não houve nenhuma alteração de rota. Continua a mesma coisa. Você vai ter que subir... Desculpa, vale a lembrança aqui. Quem fez o ano passado subiu entre Pedra Selada e Visconde de Mauá, isso já é Rio de Janeiro. Sabe aqui, a gente sai pulando de estados, né? A gente sai daqui... Foi no asfalto, Vinho? Subiu no asfalto. Subiu a Serra de Mauá, que é uma subida de 10 quilômetros, uma subida dolorida. Porque ela é inclinada e constante, o carro passa perto, não passa. Eu não sei se eu fiz uma melhor opção para todo mundo ou não, mas agora vai para uma serra de terra, Serra do M. Serra do M. Aquela por trás. Ela é paralela à Serra de Mauá. Você entra em Pedra Selada e sobe uma serra. É uma serra mais curta, só que mais inclinada, na minha opinião, muito mais bonita. E você vai pegar o vale do Rio Preto até Visconde de Mauá. E aí segue a mesma rota. Enfim, quando você fala que sobe essa serra mais inclinada, é aquela que sai à direita da serra de asfalto, né? E sobe sentido serra, a Pedra Selada, é isso? Sim, ela contorna a Pedra Selada. A pedra ela do M. Ela passa por aqui ao invés de passar por aqui. Então ela contorna, passa pelo vilarejo o bairro Pedra Selada, lá de Resende, e sobe, e aí depois pega um platô, à borda de um rio, até Visconde de Mauá. Então eu fiz alteração, tirei do asfalto, uma rodovia, numa estrada muito mais calma, muito mais bonita. Então, o PC2, com relação ao ano passado, vai ser antes. Bem antes. Vai Então, ser 100 quilômetros antes. 100 quilômetros mais ou menos antes. Que antes era em Maringá. E Maringá continua passando a cidade, passa lá na pontezinha e dá a volta por ali. No ano passado, teoricamente, do PC2, aí, quem queria passar o Itatiaia até conseguiria passar tipo, num dia só, né? Saindo do PC2 e passar, fazendo um esforço. Agora não digo que será simples. Mas agora sim, o PC... Mas e nesse meio termo, vai ter lugar pra gente? Nossa, são todas turísticas, coisa, né? tem. Visconde de Mauá é turístico, Visconde de Mauá tá Maringá é perto. turístico, Mirantão, Santo Antônio do Rio Grande, Monte Belo. Qual que é a cidade antes de começar a subir mesmo, Itatiaia? Pedra Redonda. Pedra Redonda. Pedra Redonda tem todas, eu digo assim, existe um erro, e aí isso eu faço essa crítica a todos. Existe um erro das pessoas não se programarem de forma apropriada por esse trecho, em ter opções. O que é opção? Entra no Google, procura. A maioria dos lugares tem telefone, se não tem. Acham que tem, manda WhatsApp, liga. Tem algum outro lugar que tem chalé? Cara, faça a sua programação. É só uma dúvida, assim, sobre estratégia de prova, né? Que eu acho que é uma coisa muito relevante. Você começou falando, né, que a prova começa quando você se inscreve, né? E a pessoa precisa estudar, né, a rota, né? Estudar os desafios, os trechos, os momentos e as condições climáticas potenciais, o rendimento, né, para saber onde chega.
Queria que você falasse isso um pouco distribuído na prova, assim, né? Na sua Cara, experiência, eu sei que vocês todos são super experientes nisso, acho legal vocês falarem um pouco disso pra galera que tá ouvindo, entendeu? Isso é muito pessoal, porque isso vai muito de... Essa questão sobre de como distribuir a prova, eu acho que todo mundo no seu planejamento tem que montar cenários. Sabe onde dói. Cenários. O que eu digo cenários? Ele tem que entender o que ele já fez, tem que entender o que ele consegue fazer num dia bom e num dia ruim e montar cenários. Picotar a rota em 5 vezes, picotar ela em 4, ou mesmo em 5. Ah, se eu não conseguir aqui, se eu ficar aqui onde eu fico, isso é estudo de rota. Eu já adicionei vários pontos de informação. Se vocês olharem as outras rotas... Isso está no manual. A rota, sim, os pontos internos não estão no manual. Isso aqui é uma cortesia minha. Porque nenhum bikeman dos outros normalmente fornece isso. Isso aqui é uma cortesia. Por quê? Porque os pontos principais eu coloco porque eu não quero ninguém com problema. Então já facilito a vida. Mas aqui você vai ver que só tem ponto de comida, não tem ponto de dormida. Você quer dormir? Google, pergunta pro vizinho. Mas aí é uma coisa que quando eu fiz a primeira vez, eu montei minha estratégia, como você falou, que é pessoal. Isso é bacana para cada um, mas assim, eu fiz aquela primeira parada lá em Garatá. Sim. Todo mundo falou que não tinha PC lá pra dormir, lá não tinha lugar. Porque tem um baita num hotel bom lá. Então, mas o cara falou que não tinha lugar Em Garatá é um lá, hotel que muito bom. tinha. Uhum. E aí, no segundo dia, eu não consegui dormir em porque eu cheguei muito cedo. Pra que eu ia dormir em Salesópolis? Peguei o inferno da Aí Vargem. Vargem. Aí você foi dormir com os cachorros. Aí você se ferrou. Mas Só- aí eu dormi em Cunha. Nem A toda maioria- estratégia pessoal é boa. A maioria É das bom, pessoas... eu acho que uma coisa que é legal vocês falarem, né, do quão é legal esse fórum e outros, assim, dos inscritos e da experiência pregressa da galera, né? Por mais que a rota tenha mudado, né, tem trechos muito parecidos, né, históricos, pra galera aprender com a galera de antigamente. Porque teve muitas estratégias, tipo, equivocadas, supostamente equivocadas, mas que, como o Vini falou, depende muito do pessoal, né? Então, assim, só... O que eu digo, Vou nesse completar caso, um pouco mais esse ponto aí. eu não vou estimular as pessoas a procurar informação. Eu estou disponível para dar informação. O que eu recomendo a todos. O Bikeman, a gente tem um blog, que é lá no... Se você procurar dentro do Bikeman mesmo, tem lá... Que mostra a lista de todos os finishers e participantes das outras edições. Recomendo procurar quem é finisher e conversar com eles. O grupo que a gente tem para os inscritos está lá. A gente tem um grupo dos veteranos. Tem veterano que vai novamente esse ano. Então, usem os inscritos. À medida que a pessoa faz inscrição, ele já vai para o grupo. Ele já pode perguntar. O que eu tenho notado desde que eu montei esse grupo já tem uns 4 meses. Ninguém perguntou nada. Tá todo mundo feliz. Tudo experiente. Eu tô lá só, como diz, eu só tô olhando. A ignorância traz a felicidade. Ninguém tá perguntando muito. Eu tô achando que todo mundo tá tranquilo. Assim, não, o que você faz? Então, é uma competição. Você fazer certas perguntas, você pode levar, se você está no modo competição, até uma resposta coletiva, o seu competidor vai saber isso que está acontecendo. Então, é diferente de uma discussão, por exemplo, de um LRM de um brevet, onde que a coletiva, como o objetivo é todos terminarem, mas eu digo sempre para todo mundo, para o bikeman, para quem vai para competir, antes de competir ele tem que terminar. Ganhar é o segundo evento depois de terminar. Muita gente vai para a ideia de competir, mas não se programou para terminar. Primeiro você terminar, sabe? Assim, a gente tem uma série de casos de pessoas fortes, pessoas que historicamente são reconhecidas como rápidas e que não terminam. Não é uma crítica, é uma condição. Pode ser uma eventualidade no dia, ou mesmo um erro de planejamento, ou um afobamento. É assim, é a prova, são 1.000 quilômetros, e eu digo, ela vai acabar quando chegar lá em Santo Antônio do Pinhal. E não despreze os 6 quilômetros. Não desprezem esses últimos 6 quilômetros. Não desprezem a subida da Serra de Campos, que ela é realmente uma subida purificadora. Para o último momento de prova. Mas, ô Vini, que eu queria comentar aqui, a maioria da pessoa que vai aqui do Brasil fazer uma prova dessa é o pessoal que vai de brevet. E brevet a gente se preocupa muito com PC. PC chegar, PC comer, PC dormir. E aqui, acho que a preocupação que a gente tem que ter com o PC é o ponto de corte. Então, PC a gente corte. fica, às vezes a gente fica agoniado, achando, não, tem que chegar no PC, mas tem que chegar pra quê? Pra quê?
É pra comer, você pode comer em qualquer lugar, você pode dormir em Pensa assim, qualquer o lugar. meu PC tá 100 km, eu tenho 12 horas pra chegar lá. Por que eu preciso chegar no PC? Exato. Eu não preciso. Dorme antes, vai depois. Então, não se prender a isso. Tem. Se passou fora, disqualify. É desclassificado. Pode ser finisher, mas é desclassificado. Tá fora da competição. E a outra coisa, todo mundo começa a seguir todo mundo no Strava. Procura uma pessoa que pedala parecido com você, que você conhece. Vê lá, ele fez esse trecho. Cara, olha lá o tempo que ele demorou para fazer o trecho. Né? Tem segmento praticamente de tudo. Esse trecho aqui tem segmento, isso aqui tem segmento. Tem tudo Vê tem a segmento. velocidade do dia de prova. Tem uma pergunta. Consegue ver no Strava aquele negócio de que todo mundo pedalando junto? Não. Não tem mais? Não tem flyby. Não, pra isso aqui é muito tempo. Você não consegue ter flyby. Porque eu mesmo, eu sempre paro pra dormir, dou stop, salvo e sincronizo o meu tipo. Eu não faço 1000 quilômetros. Entendi. Mas porque assim, tipo, 600 cruzeiros a gente tinha, né? Porque é contínuo, todo mundo faz contínuo. Todo mundo fez contínuo. Fez Aqui contínuo. a galera faz trechos. E é muita distância, muita gente. Mas o lance de ver o coleguinha que passou no trecho é bem importante. Por quê? Eu falo que... Essa coisa de estudar o Strava de vocês que foram finos, não foram finos, que foram bem pra caramba num trecho e etc. Por exemplo, não usem o meu tempo como referência, porque eu já fiz isso aqui pedalando e já fiz aqui sozinho. Meu tempo de fazer só num brevet de 300 km, o que eu fiz aqui no Bikeman... Não, olha a atividade do Bikeman. Não dá. Olha a atividade Não do bate. Bikeman. Olha a minha atividade, por exemplo, que eu fiz com o Zogaib. Que é uma excelente referência porque a gente fez fazer em 5 dias. E eu dormi todas as noites 7 a 9 horas. Todas as noites. Aqui, infelizmente, os números não são exatos. Você olha a altimetria, você olha a quilometragem, mas quando você cai, igual o Luizinho falou, nesse trecho aqui de noite, achando que são 70 quilômetros, você vai passar rapidão. Meu Deus. O mundo é diferente. Quando eu entrei aqui, infelizmente, eu vi a mensagem da Vicky, quando eu já estava aqui, quando pegou o sinal de internet em Vargem. Ela falou assim... qual que foi? Ela usou uma frase bem forte assim pra mim, que foi tipo... Não vale a pena. não vale a pena. Só que vale a pena. daí eu já tinha descoberto, entendeu? Já tinha descoberto. Vai morrer, é isso, basicamente isso. Consegue alguém olhar lá como que tá lá, se tem pergunta? Ali, o telefone tá ali. Nada. Obrigado. Mas é isso, primeiro é isso, não se preocupar, o PC é o ponto de corte, cara. Você pode comer e dormir em qualquer lugar. Qualquer lugar. E o PC normalmente é em hotel. Olha, quem tiver aqui na live, manda na caixa de pergunta que nós temos aqui a nossa equipe de apoio monitorando a caixinha de pergunta. E a gente vai responder aqui à medida do que a gente for conversando. Ó, tô perguntando a data e a hora da festa de encerramento. Esse ano nós iremos ter 2 festas de encerramento. A oficial e a extraoficial. A oficial começará às 7 da noite. Na sexta-feira. Chega rapidinho. Às 8 da noite a gente começa lá as conversinhas, mas 7 a 8 na sexta-feira. Extraoficial, almoço de sábado. Almoço de sábado nós vamos tomar uma cerveja lá pra galera que chegou às 5 horas da manhã, porque isso acontece. Aconteceu esse ano às 4 da manhã. Mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. O pessoal chegando da meia-noite às 5, porque acaba às 5 horas, acaba. Então a gente vai estar lá depois do meio-dia, lá no sábado. Quem tiver e quiser curtir, a gente vai bater um papo, vai pra algum lugar lá, contar mentira. Porque tem bastante. Tem bastante mentira. Outra coisa que, falando sobre ajuste de rota, que eu não comentei. Depois de Cruzeiro, antes, a rota passava por todas as cidades do Vale aqui, basicamente. Passava por parte de Cachoeira, passava por dentro de Lorena, por dentro de Guaratinguetá, Aparecida e Pindamonhangaba. Agora não passa mais dentro de nenhuma cidade. Passa por terra, por fora, em paralelo. Arrozais? Todos arrozais. Os arrozais Vale Paraíba. Vantagem, é plano e não tem movimento. Desvantagem, se virem com apoio. Se virem com apoio. Quem passar de dia tem os botecos do pessoal do Caminho da Fé. Quem não... Pesqueiro. Tem a fé. Não, mas assim, é 2, 3... Tem pesqueiro, Tem 2, 3... Tem balada. Aí vai ter que tomar cuidado. Tem balada. Talvez ali entrar pro lado de Pedrinhas, acha uns botecos ali de madrugada, alguns bêbados chutando os cachorros. Pedrinhas, Pilões, tem. Tem uns lugarzinhos sem entrar à direita, mas aí tem que ter a pesquisa pra entender aonde dá pra entrar. Volta pra Guará, no asfalto. Demora, hein? Pega o apoio e volta pra ter a rota. Mas assim, por exemplo, Lorena tá a 4, 5 quilômetros.
sabe? Desvio, você consegue ter uma corrida. Lembrando que saiu da rota, tem que voltar para o mesmo ponto da rota. E a gente monitora, hein, galerinha? Tamo de olho, tamo de olho. Ô Vini, mas assim, uma coisa importante, como dica, é que evite entrar em Lorena para voltar. Se puder, abasteça pela rota, se eu estiver enganado, me ajude. Piquete. Piquete talvez... Não passe em Piquete. É por terra. Ele é por terra. Não, então, mas por terra passa por onde? Sentido Cachoeira Paulista, entra direto para Lorena e por terra. Pega a estrada Diretão. real ali, Hã? Tem um pedaço da estrada Então, real ali, não? Pega uma pontinha, mas em Lorena. Ou é em Cachoeira que você se abastece. Também não passa na cidade, passa Não, bem mas fora. tem os bairrão ali. Não passa em nenhum bairro. Mas tem próximo. Calma Não, aí, calma aí. aí é que nem Esse- Lorena, Qual que é o último aí- lugar de abastecimento? Hã? Qual que é o último lugar de abastecimento? Cruzeiro. Garantido é Cruzeiro. Você passa no meio da cidade. Bom pra passar tempo em cruzeiro. Tanto Cachoeira, você desvia pouco da rota para voltar no mesmo ponto da rota. Cachoeira volta pouco, Lorena volta pouco, Piquete é muito, não vale a pena. Guará é muito... É o mais perto de todos é Guará, por incrível que pareça. No fundo de Guará. Pati? de Guará, isso aí. Ela termina sábado às 5 horas da manhã. Só para dar um estímulo para todo mundo, a festa de... Ok, passatempo, ó. Mostra lá, ó. Isso aí, ó. Alimentação... Cada 3 vale um carbogel. Acaba acaba às 5 horas da manhã, 120 horas depois da largada, que é segunda-feira, às 5 horas da manhã. Então acaba sábado às 5. A festa de chegada oficial é um estímulo para todo mundo chegar às 8 horas na sexta-feira. A partir das 6 a gente vai estar lá Tem contando lorota. cerveja, soro. Soro. Tudo. Temos premiação com os caras dormindo, porque chegaram meia hora antes. Temos de tudo ali. Ô Vini, aí em relação à rota aqui, ela tem alguns pontos críticos de atenção, Sim, que estão todos que eu marquei aqui em vermelho. certo? O que acontece? A gente aqui no... Isso é uma característica do Brasil. Na Europa você consegue... Europa e Estados Unidos você consegue ter isso simplificado. No Brasil, quando a gente tem uma rodovia pista dupla, a gente tem situações que a gente não tem uma rodovia de alternativa. Todo o conjunto foi para aquela rodovia de pista dupla. Então você pega aqui, por exemplo, tem várias marcações que são ou de terra, que é um lugar mais técnico, que talvez tenha mais pedra, que você precisa ter mais cuidado, ou quando você entra numa pista dupla. A gente pega um pedaço da Carvalho Pinto, são rodovias seguras, a gente está acostumado a pedalar nisso. Mas eu marco porque pro gringo entrar numa pista dupla, meu Deus do céu, onde eu estou entrando aqui? Isso está errado. Mas pra gente é dia a dia. Então a gente pega um pedacinho de Carvalho Pinto, pega um pedaço de Tamoios aqui Carvalho Pinto, pega Tamoios aqui, pega um outro trecho de Tamoios aqui. Infelizmente aqui tem um acesso que a gente tem que fazer, que a Tamoios não tem viaduto, então você tem que passar por cima da pista. É uma questão de atenção. Vai entrar pro bairro alto lá? Pro bairro alto. Pouso Alto, bairro alto, você precisa passar na pista. Isso, tem que manter a esquerda. Tá muito bom, mas você tem que passar a pista duplicada. Você vai no meio e tem um acesso. Mas você tem que... O que acontece? Agora você não tem mais vinda, porque aquela pista agora é só de descida. Mas você tem que atravessar uma pista de 2 faixas. Alguém pode clicar de novo ali, por favor? É em cima. Vamos ver só aqui. É isso aí, ó. Gravando para posteridade. Então, a gente tem essa questão. Você tem que atravessar a pista no meio, porque não tem, carro faz a mesma coisa, infelizmente. Então aqui está marcado. E no dia do briefing de prova eu lembro todos esses pontos. É um dos principais que eu também gasto um tempo nisso. E a gente também pega um pedacinho de Dutra, mas pega uma parte de Dutra segura, que é um trechinho que vai ali de Queluz, pouco antes de Queluz. Ali no Graal até Cruzeiro, até a entrada de Lavrinhas, desculpa. Lavrinhas. Você pega por aqui. Não, agora a gente vai direto para o asfalto. Deixa. Hã? Tem umas subidas tão legais e limpezas. Não, eu tirei. Antes sempre passava por ali, mas esse ano eu tirei de lá. Tá? Então assim. Vai entrar na Lavrinhas, aí volta para Cruzeiro. Passa Aí pro Cruzeiro. Vai cair Pra Cachoeira? Cachoeira e Cachoeira entra pra terra e vai embora. Sim, isso mesmo. Deixa, tá doidão. Não sei o que é. Hã? Aqui é a entrada pra descida de Ubatuba. Então assim, a hora que você olha o perfil da prova, você vê, eu até digo isso, grandes degraus, sabe? Não, pode deixar. Não precisa, esse tá meio doidão o negócio aí.
você tem grandes degraus. E essa é a característica mesmo que eu falei. A gente vai de 0 a 2.400 metros de altitude, 2.450 metros de altitude. E assim, todo mundo pergunta, nossa, essa subida aqui, ó, é dura pra caramba, a subida de Paraty. Eu falei, meu amigo, isso aqui é 10 de fazer. Isso aqui dói. Esse trecho aqui dói muito, que é o trecho que vai até o Parque do Itatiaia. Porque ela é parcelada por trás. Você sai de Maringá, sobe Mirantão, desce. Santo Antônio do Rio Grande, desce. Campo Belo, desce. Vai pra Campo Redondo, desce Fragária. Aí de Fragária até o topo, aí é uma coisa só, onde que você tem trechos de 2 km a 20%. Por isso que quando a gente conversa, a gente vai ter uma conversa específica sobre equipamento, e o pessoal não consegue entender ou consegue aceitar a sugestão de relação 0,7. Quando a gente fala. A relação, eu já fiz a prova com 36,46, já fiz de 36,52, eu faria agora de 34,52. Isso é 0,65. E eu recomendo para quem talvez esteja não tão treinado, 32,52. 28. Sabe? Aí fala assim, mas isso é relação de mountain bike. Sim, bem-vindo ao Brasil. Montanha bike. É os nossos morros aqui. É isso que a gente tem. Porque todo mundo pensa, poxa, mas... E quando eu tiver que andar mais rápido, eu pergunto, que hora que você vai andar rápido? Que hora que você vai andar 35 por hora? Meu amigo, 35 por hora é hora de parar de pedalar. Deixa a gravidade fazer o trabalho dela, descanse. 10, você consegue pedalar 40 se precisar. Você consegue pedalar 40 a 95 RPM. Tem que pensar no... Sabe, vai então... estar cansado subindo. Não tenha a ilusão que você precisa de coroa 46, que você precisa estar com... Coloque a marcha mais leve possível na sua bicicleta. E você vai agradecer aqui, vai agradecer daqui até aqui, vai agradecer todo momento. Ali naquele Tenho certeza. No começo também ela engana o gráfico de altimetria. É porque esse cara aqui destoa, né? Destoa. Aqui, 8 quilômetros. Daqui, ó, que eu falei, é 0 a 1.550. Ô, Vini, eu acho que uma coisa importante você falar, que o mapa não traduz aí, né? Quando você olha Só quando esse você altimétrico, segmenta. É que assim, toda essa parte plana, ela é altimétrica, né? É, por isso que dá Ela 18 mil. é distorcida Pelos pelos gigantes da altimetria, né? Então, quando você coloca uma distância tão grande, com tanta altimetria, a altimetria se perde. Olha. Então, o que é legal da galera que quer estudar o percurso, né, é tirar o zoom e olhar a altimetria dos trechos. Porque dá para programar melhor a rota, né? É. Só para ter uma ideia, assim, quais são os grandes picos que a gente tem aqui? Para quem já fez a Rota da Luz, se eu não me engano, você tem aqui a Serra das Coletas, que você sobe aqui ao invés de descer. Você tem aqui o conjunto lá de Vargem. Não, desculpa, não. Isso aqui é a descida para Ubatuba. Isso aqui é a Serra de Salesópolis. Cedro. Olha o tamanho. É o Cedro. Olha como ele fica. Isso aqui é a subida do Cedro. Você tem aqui, ó, a subida da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Você tem Paraty. Você tem todo o trecho de Campos de Cunha até Silveiras, que é doído pra caralho, com macacos. Aqui você tem a Serra do M. A Serra do M consegue se destacar. É aqui, ó. Nem aparece. Aquela descida é o macaco. Essa descida aqui é Serra de Macacos. É macacos. Mas olha como fica. Ainda tem fuga no freio. Sabe o que é o legal? Aqui, ó, são aquele trecho que eu falei, ó, que é um somatório. Aqui você anda, se eu me engano, são 130 quilômetros com 6 mil de subida. Quase 6 mil. Depois do macaco serve pelo asfalto. Asfalto. Tudo asfalto. Ô Vini, você falou dos pontos de atenção aqui em relação à estrada, Não, é que a subida... mas tem os pontos de segurança também em relação a essa descida. É uma Assim, descida muito A perigosa. descida de Ubatuba, ela tem que ser com muito cuidado. E quando a gente diz que precisa levar, é obrigatório levar 2 pares de pastilha. Eu recomendo todo mundo a levar 4 pares de pastilha. Eu mesmo, eu já fiz 3 vezes, e as 3 vezes eu não precisei trocar pastilha nenhuma vez. Eu já fiz 2 vezes com chuva. Pra que frear? Mas enfim, tem uma certa experiência com descida, sabe controlar, mas...
Não comprem pastilha de freio no AliExpress. Pelo amor de Deus. É barato. É barato, mas é ruim. Vai durar 90 Não quilômetros. dula. Não dula nada. Que soltou no lugar que a gente fez. Cara, Uma recomendação é semi-metálica, cara. ou metálica. Ou metálica. Se tiver chovendo, Saber metálica. trocar. E saber Saber trocar. trocar é importante. E, primeira coisa, você leve pastilha. Se você tem uma pastilha de meia vida, deixa ela guardada pro Bikeman. Porque você vai precisar colocar a pastilha no meio do pedal. E porque os pistões estão meio fechadinhos, você não consegue encaixar a pastilha nova. Isso a gente vai falar especificamente numa live sobre mecânica. Não tente abrir pistão no meio. Já tivemos N situações do pessoal quebrar o pistão. E teve que trocar caliper durante a prova. Eu tenho um pilha em casa, hein, que eu comprei e não usei. É mais outra história. Eu acho que você tem que recomendar a galera ir de cantilever. Mó legal. Não, nada de cantilever, nada de cantilever. Então assim, Quem quiser fazer grana pode levar por isso que pastilha extra assim, pra a gente... vender? Não pode porque apoio externo. Não, mas É. é vendido, pode ser vendido para qualquer um. Então Pode ser vendido? Pode ser vendido para Então qualquer quem um. quiser fazer grana, leva pastilha. Manda o recibo pro diretor e dá uma porcentagem para nós. Pegar o carro, fazer o percurso de carro Sabe? vendendo peça. Vendendo peça. Pastilha, Pastilha. bateria de câmbio. Sabe? Paty, você consegue ver se tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Tem uma caixinha que é com um pontinho de interrogação. Vê se tem pergunta lá. Bateria de câmbio ia ficar rico. É, o Fred. Tá com o quê? Umas 10 pessoas por aí? Quanto? 8? Mas da onde saiu tanta gente, meu Deus? Olha, tá bom o negócio. Então assim, o que eu comentei, a gente vai falar sobre equipamento, principalmente pneu e cuidados mecânicos. Vamos falar sobre vestuário. Não achem que corta-vento que a gente usa aqui no dia a dia de chuva é a prova de chuva. Prova de chuva é capa de chuva. Capa de chuva amarela, aquela de melhor coisa. Ó, e temos aqui o nosso fiscal de vestuário, ou fiscal de kit obrigatório, Fred Castrup, que ele é malvado. Ele já mandou pessoas embora. Magnus que o diga. Ele voltou segunda vez, deu negativo, voltou embora. Cadê? Procura, compra, se vira. Não, assim, falta de equipamento obrigatório é tolerância zero. Não passa na vistoria. Quando a gente fala é capa de chuva, é colete refletivo, é manta térmica, sabe? Olha o tanto quanto de hipotermia que teve ano passado. Mas hipotermia foram comportamentos. Foi comportamento a hipotermia. Você tem que. É que às vezes. Tinha o equipamento, mas É, foi então. comportamento. É uma coisa um pouco diferente do. Também, ô Vinícius, esse negócio da manta térmica aí, também da hipotermia, que a galera deixa o frio vir, deixa o negócio apertar, porque já tava frio. O cara deixa o negócio apertar pra depois colocar a manta térmica. Pô, já era. Não é. Assim, nós tivemos situação de 3 hipotermias na prova passada. 2 foram por... estavam no momento de competição, então acabaram excedendo algum limite que eu já tinha até conversado, a gente tinha passado já um pouco de instrução para alguns cuidados. Esse ano a gente deve reforçar ao ponto de, se precisar, vou bloquear e desclassificar, não seguir. A gente vai monitorar esse trecho da serra. Dependendo da condição, a gente vai... mas vai ficar para trás, vai perder a competição? Meu amigo, saúde, segurança em primeiro lugar. Talvez vale a pena dar aquele toque da manta térmica e colando em... assim, abre o... A gente vai falar sobre vestuário, uma live específica sobre como usar essas coisas. Como usar, porque a galera às vezes viaja na batata e tá tão cansado que esquece. Temos uma pergunta aqui, vai lá, Fred. O Juliano Raider tem um recado para você, falou que comportamento não posso continuar. Ele não me escutou, o safado! Quanto vai Barrui, eu já dei recado pra ele. Aqui, ó. Mas ó, Filho outro. da mãe, que ele me fez uma... Meu Deus do céu, eu não dormi à noite. Olha só. Outro lance também para quem faz brevet e vai para essas provas, a gente tem mania de ter manta térmica de estimação. E tem validade. Tô falando porque ano passado, depois do Bikeman, a mesma manta térmica que eu levei no Bikeman de 21, levei no 22, tomou chuva, tudo isso. Acrosantes. Quando chegou na Acrosantes eu precisei saquei da manta térmica, virou um papel celofane. Caiu alumínio, ela ficou transparente. E acabou a manta Cara, térmica. manta térmica custa R$23 na Decathlon. Não, é o ela sossego. tem prazo de... Hã? Não, tem as reutilizáveis, mas... Chega ali aqui na próxima avenida... pega Mundo pra Terra esquerda, ali. Mundo Terra Mundo pra Terra, esquerda, a pé,
R$15. Tem o Mundo Terra aqui também, é bem comum. Aqui eu utilizo um saco de dormir térmico, que é até o mesmo que tem. Mas você tinha aquele outro, que é aquele... Mas eu não levei, fui levar. Fui Malandrão, quis ir aquele leve, lá é bom, hein? Quis ir leve. E aí também tem um lance que o pessoal menospreza, que 2 dias tomando chuva, vocês não têm mais a sua capacidade de aquecimento. Isso é um bom ponto. Né? Um dia você consegue se aquecer. A partir do momento que você já está no segundo, sua capacidade de aquecimento vai para 0. Então você precisa de mais roupa, precisa se alimentar mais, e muitas vezes a hora que você para se aquecer, você demora muito mais. Tem algum DNF assim já. Então assim, você tem que ter um cuidado que a sua resposta corporal é diferente. Se você nunca viveu isso, não menospreze a opinião dos outros que já viveram e falam, faz frio. Muito mais. Eu tive 4 hipotermias na vida em breves de longa distância, à noite, madrugada, na Mantiqueira. A Mantiqueira, você sobe 20 km pedalando, sua pra caramba. Eu, pelo menos, eu suo muito, né? Eu sou mais gordinho. E aí, cara, eu tive 4 hipotermias já lá, em breves distintos do Randame Mogi das Cruzes, nossa. E o ponto é o seguinte, o Vini falou bem, o que corta a hipotermia é você abrir o negócio, colocar a manta térmica no corpo, e você precisa cortar a hipotermia. Se você ficar esperando alguém salvar você, não vai dar certo. E quanto mais fora da órbita de terra, etc., mais fora da órbita de civilização você tiver, mais a manta térmica vai te ajudar. E ela é super relevante, então eu só estou dando aqui esse toque, que eu sempre usei. Ao contrário do Pulpa, as minhas mantas térmicas, elas sempre foram usadas. Eu não fiquei com nenhuma de estimação. Eu nunca usei. Eu nunca fiquei... eu já usei jornal. Eu levava assim. Já usei jornal. Eu já usei jornal e manta térmica. Já usei jornal. Mas eu acho importante esse toque, assim, de que, tipo, dependendo de quem precisa, é legal mesmo ter. Porque eu precisei, usei e já me salvou várias vezes. E uma coisa que a gente fez ano passado também, né, brigando os participantes, foi deixar a manta térmica visível. Porque a gente começou a ter hipotermia 1, 2... o que aconteceu assim, que a partir do ponto de controle 2, estava a Helena e a Paty, e elas foram bem incisivas sobre essa questão, sobre, olha, cuidado com o frio, atenção a isso, e assim, a gente da organização reforça isso o tempo inteiro. Mas é um cuidado relevante que você tem que ter com você. Fala, cara, como é que eu tô? Vale a pena ficar mais tempo? Ficar só um canto aqui? Cara, bate... Tem uma coisa que acontece pouco no Bikeman, e outras provas eu vejo que acontece mais, bater na casa das pessoas, negociar um lugar para comer, negociar... Isso acontece aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente é tão receptivo. Os gringos fazem. A gringaiada vem pra cá, eles batem na casa dos outros. Mas tem um motivo, Vini. O motivo é que a gente, que nem comentou, a gente espera passar o frio e o perrengue para começar a procurar. E quando a gente começa a ter cansaço e frio, naturalmente a gente vai emburrecendo. A gente perde a capacidade de raciocínio. Então, às vezes, a manta térmica tá lá guardada, você tá passando frio e você não sabe, você não lembra que você tem ela lá. Ela tem que ser, na bolsa de primeiro uso. E assim, depois que você abriu, ela vai ficar grandona, vai ser difícil você dobrar de novo. Mas ela te salva. Mas ela te salva, né? Então se você quiser reaproveitar, transformar em pipa. Dá pra voar. Ô Vini, vai ter um drop bag no PC2? Vai ter direito de te levar uma... A pergunta é séria? Só se tiver uma lojas Renner, alguma coisa assim. A prova... Que nem a gente faz os PC que te leva uma coisa... Eu estou brincando com você, mas é uma pergunta extremamente relevante. Bikeman não é brevet. A prova te dá largada e tchau. Não, mas se eu quiser levar alguma coisa para deixar... Não, isso é contra a regra, você é desclassificado. Você não pode... Você pode fazer o seguinte. Você pode largar com tudo que você quer na largada, parar no correio e mandar pelo correio, porque é um serviço público disponível para todo mundo. Na boa, o correio vai abrir às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e ainda tem que arrumar um local lá que vai te receber aquilo lá. Não acontece. Não acontece. Você pode comprar roupa. Você pode comprar roupa no caminho. Você pode jogar roupa fora no caminho. Oi? Pode descartar. Pode descartar. Então, assim, é completamente diferente. A prova de autossuficiência não tem apoio real. Não tem apoio real. Nenhum. Mas a falta de apoio não quer dizer falta de acompanhamento, desamparo.
Porque o que tem de segurança e de amparo na prova? Todo mundo está com rastreador 24 horas por dia. Esse rastreador ele é para sua segurança e também para o seu acompanhamento de onde você está na prova. Então ele faz parte até de saber se você está fazendo a rota, porque a rota é obrigatória. Segundo, tem apoio por telefone médico 24 horas em 3 línguas. Português, inglês e espanhol. Médico, você liga e ele tira dúvida. A gente teve várias ativações esse ano de gente com problema, que, enfim, alguma coisa de saúde, que ligou, ele indicou um hospital, indicou alguma coisa para fazer, para ajudar. E a gente tem os carros da prova que estão observando. Se alguma pessoa perde o sinal do rastreador, a gente vê que está parado, a gente vai atrás. Além dos botões de emergência, que a gente espera, graças a Deus, que não usa, já foram usados. A gente já teve que resgatar gente com botão de emergência e teve que ir para o hospital. Do spot, então, o spot é de vocês, não pode usar o não. Não, o spot é 100% nosso, com o sistema de rastreamento nosso. A gente já teve spot do uso particular, mas do uso particular a gente não tem um controle sobre os ativações quando você aperta. A gente tem que pedir, cadastra meu telefone, porque se apertar, e tem gente que não cadastra. Ou cadastra errado. Só que o nosso a gente tem certeza de quando aperta, a gente tem gente olhando e vai lá. Além dos Dot Watchers, que monitoram o comportamento de todo mundo, rede social, através de outras redes sociais, para ver o que está acontecendo. Mas também não impede, se eu quiser o meu, eu andar com o meu. Você pode andar com os dois, não tem problema. Você pode andar com os dois. Você pode andar com os dois. Pela prova, pelo Da prova. O seu particular, a gente pode talvez, deixa o link, a gente pode usar de eventualidade, mas... E, Fábio, quando eu tô na prova e meu spot deu problema, qual que é a... Avisa a organização. Se você notar que o seu spot não está mandando, a gente já vai observar que o Dot Watch, porque todo grupo tem mais ou menos 2 pessoas cuidando de 5 a 10 pessoas. 2 voluntários que observam. A gente pede para observar de 2 horas, mas o pessoal olha de 10 minutos. O pessoal é dedicado, o pessoal é bem dedicado. Aí, nessa, ele olha, esse aqui está sem atualizar a meia hora, está sem atualizar 1 hora. Normalmente a gente procura. E muitas vezes quem está de fora fala, olha, mas cadê essa pessoa? A gente já entregou um rastreador novo, a organização já sabe onde ela está, mas talvez tenha um tempo de atualizar a plataforma. Até trocar um equipamento para o outro. Mas a gente já sabe onde ela está, porque eu tenho acesso a todos os rastreadores cadastrados. Os que estão ativos ou mesmo os que são de reserva. Então eu consigo ver se ativou reserva, a organização consegue ver. Quem está de fora, não. Então a gente monitora. Ficou um tempo, a gente já vai arrumar um jeito de trocar. E tem um grupo do WhatsApp é para informar. Normalmente a gente pede para que assim, parou para dormir, parei para dormir, tô saindo. Acaba que é uma forma que até das outras pessoas, eu sei que tem alguém na minha frente e eu sei que tem alguém atrás. Então você sabe, pelo menos, quem está no seu entorno. Isso cria um senso, pelo menos, de comunidade que dá uma segurança. É uma segurança, eu sei quem está lá na frente, eu sei quem está aqui atrás. Eu sei que esse cara saiu. Eu posso sair junto? Existe uma confusão entre... a prova, ela tem um determinado o início dela, que a gente chama de neutralizado, que é mais ou menos assim. Você pode andar na roda do coleguinha. Você não pode andar em roda, você não pode compartilhar nada entre as pessoas. Mas não quer dizer que você não pode andar próximo de alguém. Tá andando do lado, bater papo, você não pode compartilhar. Isso é muito questão de consciência. Porque você está fazendo a prova e você é responsável por aquela autonomia. Por conduzir ela. Dupla pode compartilhar tudo. Quem não é dupla, a prova é solo. E aí nessa, andar junto, todo mundo, não pode andar nem perto. Cara, pode. Chega uma hora que você quer andar perto, que você quer bater papo, quer passar o tempo. Isso acontece. E muitas vezes, dependendo da situação, traz um conjunto, talvez uma característica de segurança. Mas assim, não dá para andar 1000 km junto com um coleguinha. Isso não existe. Só dupla faz isso, porque eles estão associados. Ou mesmo você criou uma condição que a gente sabe que talvez dá uma diferença. 1 quilômetro, volta, para no mesmo lugar para comer. Pode apertar o... Já mexeu o mouse. Já foi ali. Depois tem que recompartilhar a tela. Pode deixar. Então existe isso. Então não confundam não poder andar junto com apoio. Você não pode ter apoio externo. O apoio interno, com cuidado. Normalmente o lado competitivo da prova não tem apoio entre si. Mas pode acontecer de chegar lá, os dois estão lá meio... Já aconteceu. O Axel e o Julian chegaram no Parque Tatiaia, eu falei para os infelizes não subir lá à noite. Chegaram lá em cima, 6 graus, 5 graus, 2 graus de conchinha, os dois se associaram para se aquecer.
Não, pode deixar. Não precisa. Já, a rota já foi. Já. Você tem que ir no Google Chrome, Cast, Tabs. Foi. Hã? Não, eu faço rapidinho aqui. Vamos lá. Mais perguntinhas? Pode falar. É tudo Eu novo, tava né? batendo shift Eu não pretendo fazer a prova. Pode falando aí. Eu não pretendo fazer prova, mas eu vou apoiar um ciclista pelo café do Coffee on Bike. Eu queria saber quais são as possibilidades de desclassificação, além da questão da pessoa não concluir a prova, né? Você fala possibilidade? Tá. Quais são os critérios que você pode ser o que a desclassificado? gente leva à desclassificação da prova? Já aconteceu aqui no Brasil? Graças a Deus, não. Tivemos penalidades. Como que funciona? Desclassificar não fazer a rota obrigatória. Assim, vamos tirar assim. Desclassificar é sair da classificação. Espera um pouquinho só. Nós estamos ajeitando aqui a telinha, pessoal. Calma. Não. Como que funciona a questão da classificação? Uma coisa é você ser retirado da prova. Ser expulso. É isso. Que isso é sumário. Desclassificação é estar fora da classificação. Estar fora da classificação você está em dupla, eventualmente sua dupla precisa parar. Ou que se o outro dupla, a outra, quiser continuar, ele pode ser finisher, mas ele está fora da classificação. Porque ele se inscreveu como dupla. Então ele tem que terminar como dupla. Se ele terminou como solo, ele é finisher. Se ele terminar em 120 horas, enfim, se terminar dentro do tempo. Mas ele é fora da classificação. Ele não está mais no ranking de dupla, porque ele não terminou como dupla. Mas ele perguntou se ele vai apoiar um cara. Calma, não. Ele está falando que é por questão da curiosidade, saber como funciona a desclassificação. Não, mas não é apoio externo. Não, apoio do atleta, não é apoio na prova. Ele vai pagar a minha inscrição pro cara. Aê! Já tem mais inscrito aí! Você é parceiro demais. Eu quero esse cara pra mim. Não, brincadeira. Você pode também, se você passar fora do tempo do ponto de controle, você é desclassificado, mas você ainda pode ser finisher. O finisher, esse ano, ele vai poder ser finisher e chegar até meio-dia no sábado. Chegou meio-dia 1, aí ele nem finisher é. Não, ano passado chegaram em 8 dias. Não, mas não era até as 5 da manhã. Não, isso é para fazer parte do ranking. Até as 5 horas da manhã você faz parte da classificação. Chegou depois das 5 horas da manhã, você fez a rota toda, você ainda pode ser finisher e chegar até meio-dia. Finisher tem direito à medalha, direito à camiseta. Esse é ser finisher. Você tem direito a estar na lista no tempo. Mas você não faz parte do ranking. O ranking é 120 horas e passar fora de dentro de todos os cortes dos PCs e fazer 100% da rota. Mas tem um porém sobre 100% da rota. Só uma dúvida. O PC tem um tempo para ser... Tem um tempo para chegar. Passar depois está desclassificado. Mas existem situações que já aconteceram, algumas vezes, da pessoa errar a rota. Se você sai da rota, você precisa voltar para a rota. Mas existem alguns erros que não precisam ser punidos porque houve uma autopunição. A pessoa fez uma rota que foi pior, subiu mais, andou mais longe, que na boa. Não preciso, não preciso. Mas tudo é analisado pontualmente. Ou teve situações, que até hoje a gente teve só uma, que foi o caso do Mexerica, que ele não fez uma passagem de terra, ele desceu pelo asfalto. E foi penalizado em 2 ou 3 horas. Foi um erro de meia hora, mas a gente penaliza alto porque foi realmente mais rápido. Ele ganhou tempo. Poderia ter, assim, meia hora, 40 minutos, mas a gente deixou claro. Vários dos trechos que é possível cortar, a gente determina penalidades já previamente. Eu já tenho isso, uma tabela. Por exemplo, se ele cortar daqui pra cá, se ele cortar aqui direto, eu já sei, se cortar daqui pra cá, o cara vai tomar 6 horas. Dane-se. Vai tomar 6 horas. Ele poderia fazer o trecho em 30 minutos. Dane-se. Não pode. Cuidado da rota é responsabilidade do ciclista. Ele varou, errou, que ele pedale tudo de volta àquele ponto e faça a rota correta. Se ele receber ajuda de alguém externo, ele está... Sumário. Desclassificado sumário. Joab é um caso que precisou de uma ajuda externa, mas fez direitinho. Pegou, ligou, viu, se arranjou, foi lá, voltou pro mesmo ponto e continuou.
de boa. Eu fiquei um dia fora. Ficou. E fez. E assim, Mas é um esquema que você tem que ir. Me avisou, viu? O protocolo é você precisa achar uma pessoa que todo mundo poderia ter acesso. Puro, certinho. Certo. Honesto. Todo mundo poderia ter acesso ao mesmo recurso que ele. Você não pode ter uma pessoa andando de moto próximo à região que você está sem querer com uma caixa de ferramenta, entendeu? Isso não acontece. Então assim, você liga para uma loja, vai lá, liga para um táxi, que é um serviço aberto, vai lá e te busca. Você pesquisou antes, você pegou o telefone do táxi, de alguns táxis da região, esperto você que fez uma boa programação de prova. Isso assim, não tem condição. E também, gente, na boa, eu não consigo, como diretor de prova, e nem todo time de colaboradores dos Dot Watchers que ajudam a monitorar, saber se não tem alguém te ditando tudo via WhatsApp, que eu chamo de apoio virtual. O apoio virtual eu não consigo controlar. E o que eu peço? Pra quê? É comum. Não, tem gente. Que faz. Por causa do ano passado da bateria lá. Mas não foi. Aquilo ele pediu, mas ele se resolveu que ele pôs um câmbio mecânico. Se alguém oferecer isso aqui pra ele, sumário, fora. Na hora eu fiquei monitorando. Como resolveu? E aí, como é que você fez? Não, fui aqui numa loja, pus um mecânico no traseiro. Resolveu o problema, toca a vida, prova pra frente. Eu acho que quando você lança na rede social, é diferente de você ir no Google e falar, mano, puta, peraí. Você mesmo. Eu tenho 1000 pessoas, mas tem pessoas que têm 10 mil, 1 milhão. Pode acontecer. Mas assim, o que pode? Se você chegar na cidade, ir na bicicletaria e resolver o teu pepino, assim, o que eu digo? Eu, ciclista Vinícius, eu não pediria abertamente na rede social. Porque eu tô criando um holofote gigantesco em cima de mim, que está questionando a minha integridade na prova. Recomendação que eu faço: não peça nada publicamente na rede social. Cara, onde que alguém poderia me mandar um telefone de alguma loja aqui perto? O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar de olho para saber se alguém te levou. Quem que acontece? Todo mundo vai vir encher o saco da organização da prova. Na dúvida, quem é penalizado é o ciclista, não é a diretoria. Na prática, galera, o que acontece é o seguinte: na prática, algumas vezes. Ninguém sabe dos entornos que acontecem. Mas a prova é extremamente complexa. Mas assim, a pessoa procurar, imagina um estrangeiro, o cara não tem amigo aqui. Não, é o ponto principal. O estrangeiro não fala a língua, não conhece a região. E aí ele já está em desvantagem na largada. Por isso que todo mundo tem. Não, além, calma aí. Boa parte da rota, vários desses trechos aí que você for parar pra pensar, não tem nada de cobertura de rede. Hoje em dia eu vou dizer, Hulk, são bem poucos agora, viu? A gente está falando de talvez 200 quilômetros. Só para assim. Queria colocar uma penalidade nesse sentido, tendo em vista a repetição? Acontece, pode ter certeza. As penalidades acontecem. Acontece? Acontece. Se ela for comprovada, acontece. Mas, gente, só para simplificar. Mas tem uma diferença entre má fé e desconhecimento. Má fé, ainda não peguei. Nossa senhora, se pegar má fé na minha vida aqui. Eu chamo de excomungado. Não, nossa senhora, se o cara vier com má fé pro meu lado. Mas desconhecimento já aconteceu várias vezes. Esse caso que a gente fala do Freud, o Freud é um cara de um coração desse tamanho. Foi desconhecimento e foi o calor da prova. Foi ingenuidade. Porque depois ele falou, meu Deus do céu, para. Aí ele mandou uma mensagem depois, cara, se você fizer isso aí, se alguém te ajudar, você tá ferrado. Você tá Eu mandei pra ele. Ele já mandou o seguinte, pelo amor de Deus, não me fala nada, não vem. Ele mandou uma mensagem na sequência. Não me ajuda, por favor, senão eu vou ser desclassificado. Porque ele tava tão no calor de resolver o problema dele, que ele esqueceu que ele não deveria fazer isso. Na verdade ele tirou o history, porque ele me marcou. Então. E eu acabei gostando. Não, e virou esse áudio num monte de grupo e mandaram pra mim. Eu só mandei a resposta. Obrigado, você lembra disso? Obrigado por me passar uma prova de potencial desclassificação. Aí os caras, meu Deus, cara, vai pra análise. E foi pra análise. Mas eu já sabia já. E uma coisa que é interessante deixar claro a respeito do ciclista que vai com um coach, né? Que ele fica o tempo inteiro com alguém, monitorando toda a prova, todos foi o que eu falei, sobre o apoio virtual. Isso eu não tenho controle. Não tenho controle, mas eu peço. E a integridade de caráter de cada um? É muito desleal. Você ter alguém 24 horas por dia te cantando a prova o tempo inteiro, é justo? Eu não consigo controlar isso como diretor. Reservando de prova. pousada. Eu não consigo fazer punição disso daí.
Não, porque o lance da prova, Sabe? o lance Agora eu vou ter que faz colocar parte do lance. Já pensou? Pensa numa situação assim. Se isso se torna corriqueiro, o rastreador vai virar bloqueador de celular. E hoje o celular é a minha segunda ferramenta de segurança. Eu sei o que acontece com as pessoas, porque ela talvez entra no Wi-Fi e tá com o celular e consegue avisar a organização. Eu colocar um bloqueador junto, imagina, todas essas provas agora, que elas são muitas, já me coloca um bloqueador de celular junto com o rastreador. Você na sua região de 10 metros, você bloqueia tudo. Você agora vai ter que ir lá na... Para. Eu peço, integridade de caráter é algo que a organização não controla, mas os ciclistas observam e você tá ali, aconteceu e você não sabe que está sendo criticado e está sendo questionado. Não é Eu justo. lembro da primeira edição da Gabi, namorada, isso eu já falei do Zogaido, grande amigo meu, um cara que eu admiro, que fez uma pergunta, eu poderia encontrar ele em tal lugar? Que era o ponto de controle. Eu falei, pode. E o mas? Você tá lá, pode se hospedar no mesmo hotel, ele sai, vai no quarto, pega o que ele precisa e volta. Quem vai falar que não aconteceu nada? Eu não consigo garantir. Me ajudem a garantir pelas pessoas, como diretor. Não, é um ponto que é super relevante, Vini, assim, vinculado a isso. Cara, integridade de caráter, a gente não tem nada para fazer relacionado a isso. Nunca existirá isso. A gente, assim, Um sensor de integridade. Um sensor de integridade. Então, assim, como organização, eles são de um evento que confia nos ciclistas e na comunidade do ciclismo, né? Não tem espaço para esse tipo de coisa. Então, assim, qual que é o resultado disso? Quem não respeita, na verdade, deixa de fazer parte da comunidade. Então, assim, é muito importante lembrar que quem não respeita não é da comunidade. E assim, por ser onde a gente parte do pressuposto que a gente confia em todo mundo, a partir do momento que existe o ponto de desconfiança, eu volto a dizer, muita gente vai vir perguntar para mim. Se eu não posso garantir, eu falo, o ônus é da pessoa. Nunca o ônus vai ser da prova. Na dúvida, ciclista penalizado. Aproveitando esse gancho, quem desliga o spot de propósito para os demais não ver onde ele está. Isso não acontece. Não acontece. Nunca aconteceu no Bikeman. Mas Já aconteceu no Randonê Mogi, foi excomungado. Nunca mais faz prova. Nunca mais fez prova. Foi excomungado. Não tá lá na blacklist. Blacklist. imagina. Espera um pouquinho, tem uma pergunta, vai lá. Então, o JP está perguntando aqui se ele for com mais alguns amigos, qual seria a distância mínima para andarmos um com o outro? Cara, eu pergunto assim, vai de dupla, ou se quer realmente andar junto com os amigos, vai em dupla, porque a gente tem vários amigos que vão junto. É legal de dupla também, eu acho. É legal. Eu já fui com a Paty, mesmo que a dona patrona, a gente não terminou o casório lá. Foi top. Sabe, já fui. Eu fui com Petrola Quando é bem acordado, cara, é fantástico. É muito legal, é muito legal. Mas assim, se você quer andar perto, quer compartilhar lugar para dormir, não tem problema nenhum. Mas, lembre-se que vai ser triplamente, quadruplamente observado. Não pega nem a bomba do amigo emprestado. Pode ser assim. Mas existem situações aonde que o que eu quero são as pessoas terminem. E tem situações de comportamento, por isso que a regra ela é sutil. Situação de comportamento aonde influencia o resultado da prova ou você ajuda uma pessoa a ser finisher. Você estando do lado de uma pessoa andando, que seja por 2 minutos, é apoio psicológico. Você pode estar dando energia para ela. Como que vai medir isso? E a diferença que isso faz? Eu quero que a pessoa termine. Eu, como organizador, eu quero que todo mundo termine. Todo mundo larga, todo mundo termina. E tem o ganhador? Beleza. É o primeiro que terminou, mas que todo mundo termine. Então, assim, você lembra da situação que você ajudou a Patita. A Patita? Emoji. A Emoji. Aí vieram, olha, o Pupo tava ajudando a trocar a pastilha de freio. Era desapertar um negócio que ela tava com a mão meio dormente, assim. E aí me perguntaram... 30 quilômetros antes ela teve uma queda. Uma queda. Aí perguntaram... Falta de freio. O que você vai fazer? Eu perguntei, ele conseguiu? A pessoa me questionou, mas como assim? Ele conseguiu ajudar ela a tirar a pastilha? Pra ela trocar? Não. Aí ele falou, não. Só ferrei. Aí assim, se não, se sim, o que impactou no resultado geral da prova? Ela. Atrasei ela. Nada. Então, gente, cuida. É assim,
Não tem jurisprudência, não tá lá no STF. Não tá... vamos pensar, a gente tá aqui que não é STF. Tudo tem um lado, tudo tem uma interpretação. O que eu sempre vou, impactou o resultado final da prova? Não. Então, toquem a vida. O cara ganhou 3 posições porque alguém ajudou ele em alguma Mas na boa, coisa absurda. quem tá ali, tá chateado. Você já viu como que é a chegada de 3 pessoas juntos? Alguém já viu? Eu já, nossa, chorei várias vezes. Cara, eu me arrepio. Como que chega? E já aconteceu comigo. Quando chega 3 pessoas juntos, já chegou. Como que faz? Os 3. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Os caras, hã? Quem é o primeiro? Eu não sou. Vocês chegaram 3 juntos. Quem chegou primeiro, quem chegou... É uma decisão de vocês, não é minha. Vocês chegaram juntos. Aí os caras, não, você me ajudou. Você fez isso, fez isso. Mas já... É democracia. Chega. Eu cheguei. Esse ano eu cheguei junto com o Weasley em 2020. Você chegou em Weasley. Eu cheguei junto com o Fábio. Eu fui na chegada, você lembra disso? Assim, e eu vi só a galera chegando sozinha. Não, chega junto. Chega. Chega no grupo de 3. E aí é colocação diferente. Às vezes chega muito sozinho. Chega É colocação. Tempo é o mesmo tempo. Mas colocação. Eu fiz o Inca Divide e fizeram essa pergunta. Quem que é o primeiro? O Fábio estava comigo. Eu falei, esse cara me esperou 4 horas aí, ó, toda a subida. Ele já falou, eu sei o primeiro. Nunca houve um ponto de dúvida. Foi fácil. Primeiro... 30 segundos, 20 segundos. Eles primeiro não entendem a minha pergunta. Se a pessoa aponta quem é o primeiro. Primeiro entendem, os primeiros demoram. Que? Não, eu não decido quem é a colocação. Vocês decidem. É uma competição que tem um ranking. Como que é? Vocês decidem. Se quiser eu trago 3 peixeiras aqui, vocês dividem aí que é a história da peixeira. Acontece. Eu acho que tem uma outra coisa importante que não dá pra controlar, porque a gente que é ciclista tá na estrada, mano, se você não conhece a pessoa, a primeira coisa que você faz quando você vê alguém parado com a bike é, tá tudo bem? E às vezes, mano, no impulso, você dá uma câmera, você dá um remendo, tipo, mano... Mas pode ter certeza, quem tá ali, ele não te pede ajuda. No Bikeman eu não me recordo de situações de pessoas que precisaram e pediram ajuda pro coleguinha. Não é a questão da pessoa pedir ajuda, a sua... Não, mas assim, você observa até o limite. Você não vai... vamos lá. Vem cá me ajudar. Teve a situação, a Vicky tava lá, eu tava jogando, eu fui ajudar ela a trocar a pilha do negócio, pegar as coisas. Cara, a gente ajuda, a organização ajuda. Mas assim, qual que é o que vai dar no resultado final da prova? 30 segundos, 1 minuto, não é nada. Sabe? Já teve situações de me perguntar, poxa, mas que a gente fez largada, a primeiro ano a gente fez largada por, como se for por gates, assim, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Me perguntaram, mas eu tenho que largar no primeiro, porque e se eu chegar depois, como é que você vai controlar? Na boa, se você chegar com 1 minuto de diferença, eu pego o vídeo e eu te dou 1 minuto. Mais uma questão de humanidade do que competitividade. Eu falo assim, tá bom, se você quiser 1 minuto, eu te dou 1 minuto, mas na hora que chegar, você tá na conversa. Chegava 1 hora de diferença, 3 horas de diferença. O que é 1 minuto na vida? 1 dia de diferença. O que é 1 hora de diferença, sabe? Mas eu só falei... Não sei aqui, talvez eu faça... Tipo, a gente oferece ajuda e é normal. E quem tá recebendo, quem tá dando, não vai achar ruim. Não. Tipo, eu se eu der ajuda pra o que alguém assim, na minha frente, eu não vou o que eu falo no dia do briefing e o que eu falo para todo mundo agora que tá escutando. Aconteceu, informe a organização. Imediatamente. Mesmo que não consiga, manda mensagem lá no grupo do WhatsApp, olha, eu parei, pra você dar uma mão aqui, avise a organização. Porque se tiver a dúvida, a gente sabe o que aconteceu, reportado por quem estava lá. Esse grupo do WhatsApp que fica aí pros ciclistas, ele já é um grupo de ajuda. A galera que vai passando na cidade, eles vai falando, parei no lugar tal e comi. Tem um hotel aqui que tá cheio. Lá mesmo, o pessoal vai conversando. Então você já tem meio que o norte do que tá acontecendo na prova. Aqui tá uma bosta o caminho. É uma ajuda. Querendo ou não, você dorme antes. Né, não vai porque tá ruim. Você toma decisões. Só uma dúvida. Eu ainda pedalo de mountain bike, eu não tenho bem grave ainda. Você acha que é desvantagem? É muita opinião. Assim, a gente tem vários. Ali tem um que já terminou de mountain bike. O Isla já terminou de mountain bike. Teve vários que já fizeram de mountain bike. Vários. Vários já terminaram de mountain bike. Não é uma desvantagem. Mas assim, alguém vem me perguntar, falou, cara, eu pedalo bem, eu quero ir pra ganhar. Eu tenho uma mountain bike. Eu falo, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu consigo terminar? Consegue tranquilamente. Consegue tranquilamente. Mas assim, nossa, eu quero ir pra ganhar. Não vai dar. Eu não. Nossa senhora, o que ele fez com a mountain bike dele? Mas lá é outro esquema, né? Esse garoto do mountain bike, ele é uma porrada rápido. Ele tá fazendo os nossos
Não, mas, cara... Mas assim, sim, pra ganhar é diferente. É recomendável. É o mas que assim, acontece. velho, Se não tiver. Mas tava de mountain bike. Um só. É que o mountain bike não aguentou ele. É diferente dos brevetes. Vários momentos você vai agradecer que faz de mountain bike. Putz, ainda bem que eu vim de mountain bike. Não, ele já agradeceu, já mortificou, já mandou a gente pra lugar. É o mesmo lance da relação. O pessoal fala, vou de mountain bike, mas como que vai desempenhar no plano? Não existe plano, velho. É isso aí. O único plano é do Vini matar alguém. Não. Isso aí eu falei todo ano. Tô falhando sempre esse plano aí. Ó, a gente continua aqui ainda mais um tempo. Mas aqui a gente apresentou é mais porque o pessoal que tá no celular da live, essa live vai ficar disponível depois. Quem quiser não pôde aqui, avisa os amiguinhos para assistir depois. Então, eu ia colocar. Depois a gente põe ela no YouTube também, não fica tranquilo, a gente tem. Mas a gente continua o papo aqui. Quem ainda não. Quem quiser. Eu tenho um. Ó, quem não vê, tem fichinha. Quem quer cerveja? Eu quero. Tá aqui, ó. Então sobrou duas ainda. Sobrou... Não, depois eu pego mais lá. Ah, pode não. Helena, pode pedir lá. E fala para marcar para mim. Pode marcar. Tá? Por favor, pessoal, obrigado. Dúvida pode mandar depois. Manda por e-mail, manda por sinal de fumaça. A gente responde. É só dar lá. Ó. Boa. Valeu, Pupo. Valeu, parceirinho.